Então a gente vai ver isso, a gente vai ver também que Jesus teve a oportunidade de se apresentar. A ideia de se apresentar é quando ele age. Meus irmãos, muitos vieram e se colocaram como Messias. A gente vai ver que a história mostra isso. Hoje, no mundo, atualmente, tem muitos que dizem ser o quê? O Jesus reencarnado. Nós temos aqui no Brasil, quem lembra o nome dele? Henry Christian. Você lembra que é Jesus reencarnado. E a Bíblia, ela vai mostrando para nós algumas características que a gente começa a ver a perfeição da revelação da palavra. Quando Jesus diz, olha, se alguém disser, olha, ele está ali, cuidado. Ele virá de uma forma diferente. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Nós temos que estar preparados. Então, nós precisamos forjar pessoas que estejam preparadas, que ao ser revelado a eles, por meio da pregação da palavra, o Cristo Rei, eles possam entender que o Jesus, a quem nós cremos, veio no tempo certo e cumpriu o propósito para o qual ele veio. Não há outro Cristo, não há outro Salvador, não há outro Rei. E aqui, Jesus, ele revelou-se fazendo o quê? Aquilo que ninguém mais fez. O livro de João, meus irmãos, ele foi escrito para deixar claro para todas as pessoas que Jesus era Deus. Os milagres que estão no Evangelho de João são os milagres que haviam sido ditos pelos profetas que ele faria. Quem pode abrir os olhos de um cego de nascença? Quem pode curar de lepra? Quem pode libertar os cativos de Satanás? Vocês estão entendendo? É esse Cristo que nós servimos. Ele não se revelou como mais um profeta. Ele não se revelou como mais um Salvador. Ele é o Salvador. Ele teve essa oportunidade de revelar para aquela sociedade e para nós a sua identidade, o Filho de Deus. Nós cremos que Jesus é Deus, Deus Filho, com igual poder de Deus Pai, com igual poder de Deus Espírito, a Trindade. Amém, queridos? Então, quando a gente olha para o Evangelho de João, capítulo 12, a gente vai ver que os discípulos de Jesus entenderam, e não só entenderam, eles foram movidos a continuar a sua caminhada pela fé. Meus irmãos, é essa a razão pela qual nós temos que viver. Nós temos a compreensão da palavra. Amém, queridos? Alguém aqui ainda tem dúvida de que vocês foram salvos pelo sacrifício de Jesus, que o sangue derramado na cruz cobriu os seus pecados e deu a você a oportunidade de voltar ao Pai? O véu é rasgado, nós temos acesso novamente a Deus. Nós somos em Cristo Jesus uma nova criatura. Em Cristo Jesus nós temos a compreensão. Nós podemos compreender, escutar e obedecer à voz do Espírito Santo. Tudo isso só é possível por causa de Cristo. E Cristo fez o que fez para quê? Para que não só aquele grupo de 12, mas todos aqueles que viessem a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que viessem a crer, pudessem ter o mesmo comportamento, a mesma atitude, ter a mesma caminhada de coragem, de inspiração e de fé. Amém? Isso é importante, meus irmãos. Por quê? Porque se a gente não compreender, a gente pode negociar a nossa caminhada. Eu não sei, mas eu tive já as minhas dúvidas. Já tive os meus questionamentos. Eu já quis fazer algumas coisas que não estavam condizentes com aquilo que a palavra fala, simplesmente por quê? Porque aquilo era aprazível ao meu coração, agradável para mim, mas não estava de acordo com a palavra. E se nós fugirmos da palavra, nós corremos o risco. Meus irmãos, eu não sei como vocês veem,
Mas quinta-feira, por exemplo, nós falamos um pouquinho sobre essa posição que precisamos ter para nós estarmos guardados, protegidos por Deus. Há um inimigo ao nosso redor que está o tempo todo tentando, de alguma forma, destruir as nossas vidas. Eu li aqui para vocês, que está lá em Mateus, Jerusalém, Jerusalém. Quantas e quantas vezes quis guardar, proteger vocês como uma galinha protege os seus pintinhos. Mas vocês são rebeldes, vocês são pessoas de coração endurecido, vocês não querem o meu cuidado. Se nós não estivermos, meus irmãos, debaixo da proteção de Cristo, nós somos presas fáceis para Satanás. É tão simples, mas por algum motivo o nosso coração não compreende e não anda. A gente não volta para debaixo das asas da galinha, Nós não ficamos ali, mas não, aqui é seguro. Aqui o lobo não me pega. Eu sou protegido. A ideia desse texto é a gente ter esse entendimento. Nós precisamos ser movidos pelas razões certas, pela motivação certa. Como é difícil, meus irmãos, num mundo como o nosso, perseverar nos ensinos da palavra. Porque todo mundo está dizendo, não, você pode, não, isso é normal, não. Isso é coisa da época de Jesus, não é para os dias de hoje. Estou mentindo? Não é assim? A gente olha a nossa volta. Muitos e muitos estão negociando a sua caminhada com Cristo, por quê? Por coisas que passam, coisas passageiras, e esqueceram de que a verdadeira alegria, a felicidade que nós precisamos está em Cristo Jesus. Nós precisamos ser movidos por essa certeza de que nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que escolheu ir à cruz por amor. Ele olhou para você e disse, não, ele não está contra. Vou lá e vou fazer por ele. O meu sangue irá cobrir a morte do justo para dar vida para o injusto. Nós fomos alcançados por Cristo Jesus. E continuar é lutar. Meus irmãos, não tem como passar por uma batalha ou enfrentar uma guerra se nós não lutarmos. Vocês conseguem imaginar vocês no meio de uma batalha bélica, tipo assim, como turista? Quando eu fiz o meu treinamento na base aérea, nós tivemos um acampamento forjando um ambiente de guerra. Meus irmãos, é loucura. Tudo é milimetricamente pensado, calculado em uma guerra. Você não pode desviar daqueles ensinos aos quais você recebeu. A posição do seu calcanhar pode fazer a diferença entre você viver ou morrer. Eu me lembro que eu estava lá rastejando, o cara vinha com a vara e batia nas minhas pernas, assim, o seu calcanhar. Porque se uma bala, um projétil pega no seu calcanhar, o calcanhar é a base de apoio para você ficar em pé. Você já não anda mais, você não tem equilíbrio. Olha que coisa! Toda aquela roupa, todo aquele armamento, toda a estratégia, ela tem um propósito, é o quê? Você vencer, você alcançar o seu objetivo. A mesma coisa somos nós temos que perseverar, continuar na fé que nós recebemos por meio daqueles que nos forjaram, aqueles que nos ensinou, aqueles que pregaram o Evangelho para nós. Nós somos pessoas que andam pela fé. A fé é a nossa motivação para continuar e alcançar os objetivos pelos quais fomos salvos. Amém, queridos? Aqui diz para nós também que a multidão dava testemunho de quem era Jesus após tê-lo visto ressuscitar Lázaro. Aqui, meus irmãos, entra uma coisa que eu acredito que a gente precisa despertar e começar a buscar em oração. Eu já tenho mais ou menos 1 ano que eu venho orando por esta igreja, colocando, desde quando eu saí lá de Anápolis para cá, eu venho pedindo ao Senhor,
manifesta o seu poder no meio do seu povo. Manifesta de alguma forma os teus milagres. Mostra a tua face. Revela-se a todos aqueles que lá estão, para que bulhões entendam que há um Deus todo-poderoso. Queridos, a palavra de Deus ela é muito clara. Os sinais precisam caminhar com aqueles que servem a Cristo. O Daniel, ele precisa ser um homem corajoso, de fé, de ir lá orar com o enfermo, crendo que Deus vai curar. Porque ele não está indo nele, ele não está testemunhando dele. As pessoas que vê o Daniel agindo em nome de Jesus, volta-se para Jesus e glorifica Jesus. Isso faz parte do testemunho público. Vocês estão me compreendendo, meus irmãos? A importância de você ter uma vida santa, de você caminhar com Cristo, de você não ser aquele crente que está entre uma coisa e outra. Quinta-feira eu falei sobre isso. Para nós não existe meio escuro, não existe meio claro, ou é trevas ou é luz. Para nós é uma caminhada de fé em um Deus que fez uma proposta, que não é a proposta que o mundo está fazendo. Não dá para você entrar para uma porta e querer as coisas que estão na outra porta. Quando a gente escolhe a porta, a gente está junto com a porta escolhendo o caminho. E o caminho, ele é bem claro. Quem entra pela porta estreita vai andar pelo caminho apertado. Não vai entrar pelo caminho largo. Eu brinco muito com as pessoas, né? Você chega numa rodoviária e fala assim: olha, eu quero ir para algum lugar. Aí você pergunta: mas para onde? Ah, qualquer lugar serve. Quem sabe para tudo, fala assim: olha, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Sim? Quem compra passagem para o Rio de Janeiro não vai me parar. Vai? Não vai. Nós sabemos para onde estamos indo. E de acordo com o caminho, a gente sabe quais são as lutas que a gente vai ter. E a gente sabe quais as armas que temos que usar. Quinta-feira eu falei sobre isso. As armas são espirituais, não são carnais. Não tem jeito. É essa caminhada que precisamos ter. E a nossa vida vai testemunhar quem é o nosso Deus, a quem nós servimos. Jesus, ele impulsiona-nos a viver assim. Jesus quer que nós vivamos assim. Jesus, ele não quer que você ache uma outra fórmula. Não há outra fórmula para nós. A nossa fórmula está restrita àquilo que a palavra de Deus revelou a nós. E a caminhada tem que ser de acordo com a palavra. Se alguma coisa está nos tirando do caminho, a gente tem que reavaliar e voltar para o caminho. Nenhum atalho vai levar você ao lugar que você quer chegar. Não dá para pegar nada. Amém, queridos? E é interessante porque quando ele fala que nós vamos testemunhar de Jesus, a gente não tem como testemunhar daquilo que a gente não vê. Não temos como testemunhar daquilo que a gente não vive. Não temos como testemunhar daquilo que nós não acreditamos. Você chegar para alguém e vai vender um carro e dizer: olha, eu estou te vendendo esse carro. E eu assim: o carro é bom? Aí você diz: não, olha o carro. Você escolhe. Você vai ver se é bom ou se é ruim. Se alguém chega e perguntar para mim ou perguntar para vocês: olha aí, esse negócio secreto é bom? Cara, você tem que dizer: rapaz, não existe nada melhor. Não existe nada mais importante. A minha vida depende disso. Eu não conseguiria viver ou pensar em viver sem Cristo na minha vida.
Por quê? Porque Ele fez coisas extraordinárias. Ele me tirou de um lamaçal, me trouxe para um lugar especial. Ele me deu uma esposa, Ele me deu filhos, Ele prosperou os meus caminhos. Deus faz isso, meus irmãos, porque Deus é bom. Você serve um Deus bom, um Deus gracioso. Eu sempre digo, olha a sua vida nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos você tinha o caminho que você tem hoje? A vida era tão boa como tem hoje? Deus, Ele está prosperando o caminho daqueles que o servem. Só que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Mas quando a gente olha na linha do tempo, a gente vê a mão de Deus em todas as nossas situações, sejam elas boas ou ruins. Quantas vezes o Senhor me salvou? Me salvou de mim mesmo. E eu tenho como testemunhar disso. Eu tenho razões de sobra para dizer: eu sirvo um Deus todo-poderoso, gracioso, misericordioso, um Deus que cuida dos detalhes da minha vida. As pessoas podem ouvir nos meus lábios aquilo que Deus é. E Ele precisa ouvir nos teus lábios aquilo que Ele é. Amém, queridos? Quando a gente olha, meus irmãos, para este texto, a gente vai ver que quando nós nos posicionamos da maneira certa, mostrando Deus como Ele é, o inimigo vai se opor a nós, porque o reino de Deus está avançando. Não tem jeito, meus irmãos, é uma batalha. Ele vai se levantar de alguma forma, e muitas vezes se levanta dentro da nossa casa. Eu me lembro a primeira vez que eu fui entregar o meu dízimo, me converti. E eu não fui nem dízimo, fui fazer uma oferta na igreja. Daniel, vê o dinheiro. Quando eu falei para o meu irmão que tinha feito aquela oferta X naquela igreja, meus irmãos, meu irmão quase me bateu. E ele falou tanta asneira, tanta loucura. Você é louco. Eles fizeram lavagem cerebral com você. Como você dá esse tanto de dinheiro para aquele pastor? Ele vai gastar isso como? Dentro da minha casa. Quando eu me converti, algumas pessoas chegaram e falaram assim: olha, você é homossexual? Por quê? Olha, você tinha as gatinhas, agora você não pega mais as gatinhas? Não, é porque eu me converti. Ah, é? Agora eu tenho um Deus. Agora eu não posso mais fazer assim. Até você explicar uma coisa, meus irmãos, as pessoas não entendem. Você é uma nova criatura. O mundo espiritual vai se levantar, vai se colocar contra. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Isso não é corriqueiro para nós? Quem é que não sabe disso? E por que a gente tende a querer nos iludir pensando que não, dá para levar de qualquer jeito? Não dá. Se você for crente, se você andar de acordo com a palavra, você vai enfrentar batalhas. Você vai ter lutas. Agora, você já é mais do que vencedor. Nada impedirá você de alcançar os seus objetivos. Porque quem fez a promessa é poderoso para cumpri-las. Só não vai acontecer se não for promessa de Deus. Se for ilusão do seu coração. Mas se for promessa de Deus na sua vida, você pode ter certeza absoluta. No tempo de Deus acontece. Ele faz, porque Ele é bom. Amém, meus irmãos? Qualidades indispensáveis na lei do grande impulso. Comprometimento. Nós precisamos estar comprometidos. Meus irmãos, há uma grande diferença de pessoas que estão envolvidas de pessoas que estão comprometidas. Envolvimento é a maioria das pessoas que estão envolvidas. Elas até ajudam aqui, até faz ali, mas comprometimento é aquela pessoa que está disposta a ir até o fim, pagar o preço que for necessário. Isso é comprometimento. Tem uma historinha que eu conto para as pessoas, eu já contei aqui, não sei se vocês já ouviram, né?
diz que um belo dia alguém resolveu fazer um sanduíche. O homem falou assim: olha, eu dou o pão. O William levantou: eu dou o pão. A galinha falou assim: não, pode deixar que eu dou o ovo. Aí o porco levantou e falou assim: não, eu dou o bacon. Dos três, quem estava comprometido, quem estava envolvido? Estão vendo a diferença? É fácil dar o pão, é fácil dar o ovo, mas morrer para dar o bacon, isso é comprometimento. Nós precisamos entender isso. Não dá para você servir a Deus de forma real e verdadeira se você não estiver comprometido com aquilo que você confessa ser a razão da sua vida. Nós precisamos estar comprometidos. Isso é um compromisso inabalável. E quando a gente olha para a vida de Estevão, a gente vê que ele estava comprometido. Estevão estava comprometido. Atos 6:8 fala um pouquinho sobre isso. Alguém pode ler para mim? Atos 6:8. Então compreendeu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaac e Abraão se mudou ao oitavo dia. Atos 6, 8. É isso? Então eu coloquei o texto errado. Nasceu homem cheio de graça e poder de Deus, que realizava grandes maravilhas e sinais. Esse é qual versículo? Mesmo cheio de graça e poder, e grandes sinais. Isso. Gente, aqui nós estamos tendo uma percepção pessoal do indivíduo, do crente. Estevão, para mim, é uma das figuras mais importantes, mais relevantes do Novo Testamento. Por quê? Porque grandes coisas foram feitas por Estevão? Não. Porque ele, não. A Bíblia vai dizer que ele viveu pouco tempo, mas ele viveu da maneira que todo crente precisava viver. Primeira coisa, Estevão, ele tinha uma fé, mas a fé de Estevão era uma fé, vamos dizer assim, distorcida. Ele não tinha uma compreensão total da revelação de Deus. E quando é apresentado a ele a realidade para a qual todo judeu deveria viver, ele entende. A compreensão ela é muito importante e a compreensão tem que nos levar a esse comprometimento de pagar o preço, de dar um testemunho, de assumir uma posição. E Estevão fez isso, e Deus usou ele de forma poderosa. Muitas vezes, meus irmãos, eu me pergunto por que muito não acontece no meio da igreja. Eu acredito porque muitas vezes a gente, por causa de tantas coisas, a gente perde o foco, a gente não entende a razão maior pela qual deveríamos viver. E Estevão parece que ele não perdeu. Quando a gente olha, a gente vê que Estevão ele fundamentou as suas convicções naquilo que nós deveríamos também alicerçar as nossas convicções. Estevão, ele sabia, ele entendia, ele tinha uma visão clara de quem Cristo era. Para Estevão, Jesus realmente era aquilo que ele precisava, era o ápice de qualquer outra proposta. Para ele não havia nada mais importante ou melhor do que os ensinamentos de Cristo. Ele entendeu, e a gente precisa entender por quê? Porque se nós não entendermos quem Cristo é, corremos o risco de, como os judeus daquela época, se desviar ou ter uma outra maneira, uma percepção diferente da realidade que nos é proposta. Como indivíduo, nós precisamos ter a mesma percepção, a mesma disposição, a mesma coragem que Estevão teve. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar
a grandeza do que é depender de Cristo, sabendo que Ele pode fazer tudo por nós, de que nem a morte pode tirar de vocês aquilo que Ele prometeu. Romanos 14 diz: vivamos ou morramos, somos de Cristo. Nem a morte pode frustrar os seus sonhos. Nada pode tirar de vocês aquilo que Ele prometeu. Estevão entendeu isso e ele não se deixou desviar, ele não se deixou ludibriar, ele não foi engodado pelos líderes religiosos daquela época. Um pontinho aqui, uma vírgula, né? Quem você está ouvindo? Quem está pastoreando o seu coração? Quem é o pregador da internet que você está ouvindo o tempo todo? Quem aqui é seguidor do Pablo Marçal? Qual é o coach que diz para você o tempo todo que você é as meninas nos olhos de Deus? Que sem você, Jesus não é nada. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Tem muita gente falando muita besteira. E tem muita gente caindo no ponto do vigário, sendo iludidos. Por quê? Porque é um caminho fácil, é largo. Você só tem vitória. Qualquer luta é porque você está fora dos caminhos, sendo que a Bíblia já diz o contrário. As lutas testificam de que você está no caminho. Olha, se eles me perseguiram, por que não vai perseguir você hoje? Mataram os profetas antes de mim, mataram Jesus, por que não pode matar o Neil, não pode matar o Daniel, não pode matar um de vocês? Por que o Evangelho ele cresceu, desenvolveu de forma assim intensa na época da perseguição? Porque o testemunho de Cristo estava sendo dado, a pessoa estava sendo queimada no fogo e ela cantava louvores. É o que a gente tem que viver. A gente não quer, mas é a proposta de Cristo. Ele não se desviou como muitos outros líderes judeus se desviaram, porque ele tinha convicção. Ele entendeu que sobre os ensinos de Cristo, ele deveria viver e deveria fundamentar sua vida espiritual. Estevão entendeu isso. Eu preciso entender isso. Nós precisamos entender isso. Isso vai gerar em nós o quê? Comprometimento. Não envolvimento. Meus irmãos, como isso é importante. Não seja um crente envolvido. Seja um crente comprometido. A sua história vai mudar. A sua realidade vai mudar. Os milagres vão acontecer. O poder de Deus vai se manifestar. Você vai ver coisas que o mundo não pode mostrar para você. Você vai orar e o céu vai se abrir. É desse jeito que Deus age. Ele usa aqueles que se colocam na brecha. Há vasos para honra e vasos para desonra. Vaso é vaso. Vaso é de barro. O vaso que é para honra é o vaso cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Gerou compromisso. Quais os compromissos? Ele estava comprometido com Deus na pessoa de Cristo. Atos 6, de 8 a 15. Seu comprometimento estava fundamentado na palavra. Meus irmãos, olha para vocês verem como isso é importante. O comprometimento ele precisa de ter uma base sólida.
Não dá para você se comprometer com algo que, se você não estiver bem solidificado sobre aquilo. Aquele que não constrói sobre a rocha, o que acontece quando as dificuldades vêm? Lembra da parábola contada por Jesus? Olha, o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre? E o tolo? Vocês estão vendo? Para cada edificação tem o que? Um destino. Aquele que edificou sobre a areia, o que vai acontecer com a casa dele? Meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, a sua edificação vai cair, porque está fundamentada na areia, mas aquele que edifica sobre a rocha, essa prevalece. Por que prevalece? Porque a rocha dá a sustentabilidade. O comprometimento, ela vai nos chamar a construir sobre a rocha um fundamento seguro. Quando vier as lutas, as tempestades, as dificuldades, você prevalece, você vai ser um vitorioso, você vai ver o agir de Deus sustentando a sua vida. Amém, igreja? Como isso é bom! Ele estava comprometido com Deus na pessoa de Jesus. Quantas pessoas estão comprometidas com Deus, mas não é na pessoa de Jesus? É comprometida com Deus, mas no centro de Candomblé. É comprometido com Deus em uma igreja que não tem Cristo como Deus, mas como um anjo, ou como o primeiro ser feito por Deus. Vocês estão vendo que é fácil se perder neste mundo em que estamos? Tem pessoas, meus irmãos, que não acreditam em Jesus como Senhor, nem como Salvador, e nós chamamos eles de irmão. Nem primos são. É fácil de aceitar. Por quê? Porque o mundo nos chama a viver. Seu comprometimento era com a palavra. E esta palavra que ele recebeu, ela não tem erro. Ela não tem variação. Ela não deixa que as coisas que no passado estavam interfira nesse novo relacionamento com Cristo. Você imagina se Estevão, ele fosse dar ouvidos àqueles que apedrejaram ele. A Bíblia diz muito claro que ele defende a posição dele, ele apresenta para aquelas pessoas uma defesa inquestionável, ao ponto deles se irarem contra ele e matarem ele. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu e a Alessandra, estava casado com a Alessandra, assim, levamos o pastor Wilson, aquele que falou aqui na igreja, para a terceira idade, e ele falando sobre os muçulmanos. Meus irmãos, os muçulmanos, eles estão praticamente já tomando toda a Europa. França, Alemanha, a maioria daqueles países ali já estão praticamente tomados pelos muçulmanos. E aí ele falando para um grupo de pessoas como nós aqui, ele falando sobre a maneira com que os muçulmanos tratam a pessoa de Jesus. Vocês sabiam que no livro deles eles falam mais de Jesus do que de Alá? E ele falando, no final ali, quando ele estava no meio do sermão dele, quase que a metade das pessoas já estavam convertidas ao muçulmano. Quase não levantando a mão, porque não quer ser muçulmano. Mas aí ele foi mostrar para nós. Então tá bom, então, primeiro sinal. A gente tem que estar atento a isso, meus irmãos. Porque senão a gente começa a trazer outros conceitos, ou os conceitos anteriores ainda governam as nossas vidas. Quantas pessoas saem lá do centro de Candomblé e quer ter as mesmas práticas aqui dentro da igreja? Quantas? Você sabe essa estrutura que nós estamos vendo aqui? Sabe de quem nós herdamos ela? Banco de madeira, templo quadrado, da igreja católica. Muitas coisas ainda permeiam a vida de muitas pessoas. Jesus veio para libertar.
E as nossas vidas precisam ser um ponto de luz aonde quer que nós venhamos a estar para libertar. Amém, queridos? Se nós queremos liderar ou sermos líderes, nós precisamos entender isso. O comprometimento de Estevão deu força para que ele se desviasse dos males e focasse nas promessas de Jesus. Então, o que a gente tem que fazer? Eu coloquei algumas frases aqui, já que nós estamos caminhando para o fim. Leia, ou melhor, escute, essas frases. Essa aqui diz assim: a vontade de um homem é igual a uma carroça puxada por 2 cavalos. A emoção e a razão. Nós precisamos manter os 2 cavalos puxando para a mesma direção, para poder colocar a carroça em movimento. Emoção e razão. Se nós queremos realmente alcançar os nossos objetivos, nós temos que manter tanto a emoção como a razão na mesma direção. Se assim fizermos, nós alcançaremos os nossos objetivos. Outra frase: o comprometimento vem quando sua razão e a sua emoção o leva para a frente, seja qual for o preço. Seja qual for o preço. Quando nós temos em Cristo Jesus a nossa razão e a nossa emoção bem firme, ela vai levar a gente para frente. Não importa. Não importa o que aconteceu, não importa a batalha, não importa o inimigo, não importa as circunstâncias, nós prevaleceremos. Por quê? Porque de forma racional, com as nossas emoções em Cristo, nós temos condições de alcançar os nossos objetivos. Amém, queridos? Como conclusão, os líderes precisam esperar que seus liderados tenham um profundo comprometimento. Na sua casa, com seus filhos, você precisa ter uma perspectiva real de que os seus filhos vão ter um profundo comprometimento com os ensinos que você está dando a eles. Se você estiver dando um ensino ruim, eles vão estar comprometidos com esses ensinos ruins. Então a gente tem que saber o que estamos ensinando para os nossos filhos, porque eles vão se comprometer com eles, certo? Temos que entender que esse comprometimento começa no coração. É no coração. É validado pela ação. Ele começa no coração, é validado pela ação. Ele pode ser medido. Esses dias, que os dois ali, amarra eles no banco ali, que eles vão ficar flutuando. Um professor, o João, chegou e falou para mim: ele é o melhor aluno da escola. O João, ele é um dos nossos irmãos aqui da igreja. Quantos anos? 15 aninhos. O melhor aluno da escola. Canta aqui na frente, mexe na mesa. Ontem ele deixou os pais irem embora, ficou trabalhando. Depois da meia-noite ele falou assim: pastor, tem como eu levar em casa? Eu perdi a hora. O comprometimento dele é tão grande, meus irmãos, que ele perdeu uma hora trabalhando. E eu tive que levar ele e o Danilo, para não deixar essas crianças aí, Fui levar. Comprometimento. Dá para pedir. Eu não estou pedindo. Ele não viu não, ele não ouviu nada não. Então a gente tem que entender isso, dá para medir. Ele promove
o cumprimento da missão. Nós estamos em missão. Tem que promover o cumprimento da missão. Só pessoas comprometidas vão cumprir a missão. Amém, querido?